a disciplina de cálculo, ela é uma disciplina que usa intensivamente o que vocês aprenderam de matemática antes de entrar na universidade. A principal diferença que vocês vão sentir é um enfoque mais conceitual, mais estruturado e mais organizado da matemática e a velocidade. Porque velocidade é taxa de variação e esse é um dos principais itens da nossa agenda, é aprender como se calcula a velocidade de qualquer fenômeno. O cálculo 1 desenvolve o estudo de funções reais de uma variável, técnicas de limites, derivação e integração. Essas são as três palavras-chave. Esses três conceitos, limite, derivada e integral, vão ser os conceitos fundamentais, as técnicas fundamentais que nós vamos desenvolver. Mas o assunto do curso não é limite, derivada e integral, como às vezes as pessoas podem pensar. O assunto é o estudo de funções. Agora, nós não vamos trabalhar com qualquer tipo de função. Então, nós vamos nos restringir às funções de uma variável real. O símbolo de uma função, em geral, vai ser assim. F é tradicional, porque é a palavra para função. D é um subconjunto dos números reais, que pode ser todo o conjunto ou uma parte dele. E isso aqui indica que esse é o domínio. Lembre que D aqui está representando o chamado domínio da função. E essa flechinha indica que a função transforma números reais em números reais. A representação em geral para variável é... Eu vou fazer aqui. E ela é elevada no seu valor, que é f de x. Então essa é a representação. X é um elemento aqui de D. E f de x vai ser um número real. Qual que é a característica fundamental de uma função? O que diferencia, por exemplo, a função de uma relação do tipo menor? Dois números podem ser, esse é menor do que esse. Se a gente pensar que o segundo número é como se fosse a função do primeiro, você diz, mas não é, né? Porque tem muitos números menores do que outros muitos números, né? Então, ó, cada número aqui tem muitos números maiores do outro lado da relação. Mas a função é uma relação, ela dá um número do domínio e um número do contradomínio. Para cada número lá tem um aqui. Mas quantos números pode ter no contradomínio para cada número lá? Que é o que caracteriza a função. Quantos podem ter? Um. Exatamente um. Tem um. Para cada cara daqui, tem apenas um aqui. Essa é a definição da relação entre números reais com reais que caracterizam a função. Isso caracteriza uma função. E isso é traduzido geometricamente no gráfico. O gráfico de uma função, vocês lembram? A definição é essa aqui. E eu já vou escrever uma notação aqui de conjunto. Abre chaves, são os y pertencentes, não, o xy pertencente a este conjunto R2, que é pares de números, tais que, pode ser dois pontos ou uma barra, tais que o y é a imagem do x. E o x pertence ao conjunto D que está lá. O gráfico, em geral, vai ser um conjunto de pontos. E por que é uma curva? Se a gente pensar, depois a gente vai entender um pouco melhor, é porque, na verdade, um dos valores determina o conjunto. Você dá o valor de x, você determina qual é o valor de y pela relação da função.